E aí, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Game of Thrones. Estou aqui com o Black, meu querido, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Quem não sabe, a gente trouxe o Black aqui porque ele gosta muito de Game of Thrones. Inclusive, a gente não falou no último vídeo, mas a gente joga o jogo de tabuleiro do Game of Thrones. Super divertido. Exatamente, é muito bom. É o melhor jogo de tabuleiro que existe, assim, disparado. E nenhum dos nós dois tá com o trono atualmente, né? É, infelizmente a gente perdeu por displicência, mas o Norte se lembra. The North Remembers, tá com outro brother nosso que a gente não chamei pra gravar aqui porque ele não tá assistindo a série, ele parou nos livros, que é muito triste. Um beijo, Cordeirinho, saudades de você. Seria muito legal. Babaca não assiste a série, dá nisso. Enfim, está aqui hoje pra conversar sobre vilões da série. O Twitter do Black tá na descrição. Ele manja muito de Game of Thrones, por isso que ele veio aqui me ajudar. Porque a gente tava falando, a Giovanna assiste só a série. Eu li metade dos livros e assisto a série. E o Black leu todos os livros, todas as séries. E a gente passa muitas noites trocando ideias sobre Game of Thrones. Muito tempo livre. É muito tempo livre, menos do que parece, mas ainda assim todo o tempo livre nessa parada. Enfim, vamos hoje falar sobre vilões. Por quê? O Euron tá entrando na série e dizem que ele vai falar, ele vai ser o pior de todos os vilões. É a promessa da série agora, né? De todo o processo, que a gente vai esquecer os outros vilões. E quando a gente fala esquecer os vilões, a gente tá falando de esquecer Ramsay Bolton, que cometeu atrocidades. Sádico, psicopata. Maluco. Totalmente louco. Totalmente maluco. E ele conseguiu fazer a gente ter pena de um vilão. Que a gente teve pena do cara que traiu os Starks. É verdade, do Tion. A gente teve pena do Tion, que terminamos uma temporada odiando ele, querendo que ele sofresse muito. E terminamos a temporada seguinte com dó dele. Porque ele tava sofrendo muito, não era pra sofrer tanto, né? Nossa, então, ele destruiu aquele personagem. A promessa é de um vilão que seja pior que esse cara. Então, expectativas altas. Expectativas altas. Ele, inclusive, no final do último episódio, ele foi buscar um presente pra Cersei, que nos assusta. Muito. Bastante. Porque o cara, ele trouxe 1000 navios pra ela vencer, talvez, uma guerra que depende da vida dela. E saiu dizendo que ia buscar um presente. Então, o que seria um presente pra quem acabou de oferecer 1000 navios? E como o George Martin constrói vilões? Matando alguém que a gente gosta. Sim, muito. matando alguém que a gente gosta muito. Então pensem nisso, quando vocês começarem a se afetar, ter afeto por algum personagem e gostar dele, e querer que ele vença e etc, não faça. Ele tá ali pra ser morto por alguém que você vai odiar, resumidamente na função. Sim. E aí o Black, agora vamos falar sobre os vilões, porque os vilões da série tem umas composições bem bacanas e alguns modos de se desenvolver bem legais também. Então a gente tá passando por muitos vilões, a gente tava conversando agora aqui até off-camera, a gente começou a gravar pra continuar no ritmo. O Black tá explicando a diferença entre os vilões, porque temos os três principais, que são Joffrey, Ramsay e agora o Euron. E o Euron. A característica dos três é a psicopatia, né? A série trata muito de interesses, então alguns vilões, eles acabam sendo vilões pra conquistar os seus interesses. Esses três, eles gostam de fazer outras pessoas sofrerem. Sim. Basicamente é isso. E eles são influentes, né? Essa é a parada também. Sim, eles são pessoas inteligentes, com muito poder e maldade no coração. Uma quantidade bem grande de maldade no coração. Bem grande de maldade. Coração peludo e... O que diferencia ele de outros vilões, que fazem, aliás, pessoas que tomam atitudes ruins, mas em nome do próprio interesse deles. Alguns têm desculpas pra serem maus. Por exemplo, a Cersei. A Cersei cometeu atrocidades, mas tudo protegendo seus filhos. O Mindinho quer o trono, então o que ele faz é pra chegar no trono. Agora, o Ramsay torturou o Theon por prazer, por diversão. Sim. E o Joffrey também torturou a Sansa e tantos outros porque ele era ruim. E o Euron tem as mesmas características. Ele não só tá em busca do poder, como ele gosta de ver pessoas em volta dele sofrendo. Então, por uma guerra por vir, aliança com a Cersei, ele provavelmente vai matar um pessoal que a gente gosta. Mas que é onde o Rei da Noite se encaixa nisso, porque ele não quer o trono, ele também não é caótico, ele não gosta de ver as pessoas sofrendo. O Rei da Noite é a dúvida que só o Martin vai nos responder, cara. Na real, ele é só tipo uma presença do mal. Ele é uma entidade. Ele é uma entidade, né? Eles explicaram como ele nasceu, né? Eram tempos de guerra, eram os homens contra os meninos da floresta. E aí eles usaram a mágica pra se proteger. Eles meio que criaram um monstro. Foi meio que um Frankenstein que se reproduz e saiu de controle. Então ninguém sabe o que ele quer. Provavelmente ele quer destruir os homens, porque o objetivo dos meninos da floresta na época era vencer uma guerra contra os homens. Ele pode querer dizimar os homens de Westeros. Só que a gente nunca sabe, porque ele não fala, ele só anda, mata pessoas e revive-as depois pra elas matarem outras pessoas. Inclusive não só pessoas, né? Também cavalos e gigantes. Gigantes. Gigantes foi uma deixa bem legal. Dizimar a população quer dizer que todo mundo ia viver de novo, só que invertido. Todo mundo ia
virar zumbi de gelo. Ia ser um mundo de mas... Uma era glacial. Pensando por esse lado, não seria tão ruim, né? Não tem doença, não tem frio. Não tem morte. Não tem morte, porque... E também não tem reprodução, né? É, pode crer. Mas também não tem almoço, né? Porque eles não podem com fogo. Então, não tem churrasco. Não tem churrasco, não tem hambúrguer, não tem bacon. Talvez não seja um mundo tão bom. Puta, é um mundo merda. Nossa, é um mundo merda. Nós estamos contra o Rei da Noite. É por isso, porque no mundo onde ele domina não existe bacon. Tá, a gente vai ter um assunto pra falar sobre o Rei da Noite, sobre o The Winter, né? Esse do Winter mais profundo, porque The Winter também serve pros Stark. Na verdade, é a Longa Noite. É a Longa Noite. O que aconteceu já, inclusive no último episódio, o Sam tava estudando sobre a Longa Noite. Foi quando ele descobriu... Primeiro ele descobriu lá na muralha que existiam coisas que matavam os White Walkers. E aí ele foi pra cidadela porque ele tem que saber exatamente o que e exatamente onde tá. Então, estudando sobre a Longa Noite, que foi registrada pelos livros, ele tá pegando as informações pra ajudar o Jon na Grande Guerra, né? Na Great War. Vamos falar sobre os vilões também. A gente falou sobre os 3 vilões maiores, sobre como ele vai ter que construir o Euron de uma maneira cruel e tal. A gente tem que estar muito preparado por isso. E onde que entram os vilões menores, assim, tipo, como você enxerga eles, mano? Porque a gente tem, por exemplo, o Montanha, ele era um vilão movido, não sei, pra se tornar o cara mais forte do reino, não sei. Hoje ele é movido só pelas vontades da Cersei. Certo? Então ele é... Aliás, outro ponto legal também. A Cersei migrou de lado, né? Então antes ela era um vilão que tinha uma causa e agora ela é um vilão... A Cersei agora, eu acho que assim, a diferença dela pros outros é que os outros, eles tinham uma psicopatia sádica. E a Cersei, ela tá meio perdida. Eu acho que nessa temporada a Cersei vai fazer coisas que às vezes vai até prejudicá-la. Quando era o Joffrey, ela até orientou ele a não matar o Ned na época. Ela vai começar a fazer as coisas que vão fazê-la perder a guerra só por vingança, só porque ela vai querer, por exemplo, matar Sansa ou Tyrion. Eu acho que quando ela vê, por exemplo, Tyrion, ela vai ficar louca por conta da profecia, por conta do Joffrey e o ódio dela por ele ter matado o pai deles. Eu acho que quando ela vê o Tyrion, aí acabou. A Cersei não vai ter mais tática de guerra, não vai ter nada. Ela vai querer ir pra cima dele vou perder a guerra, mas vou matar esse anão. Porque uma coisa que fez a Cersei ser um vilão mais forte, até mesmo do que o próprio Rei Louco, que era um vilão completo. Aí a gente tá falando de alguém completamente maluco, ele queria explodir a cidade dele. Basicamente, ela teve frieza a ponto de conseguir fazer aquilo que ele não conseguiu fazer por causa da loucura. E fez bem. Ela fez bem. Juntou todos os inimigos dela no julgamento dela e explodiu. Explodiu. Tudo bem, aí as coisas perderam um pouco o controle, tipo o fato do filho dela se deixar cair de uma janela muito alta. Mas até ali o plano dela era perfeito. Eu acho que ele se matou, inclusive. Ele se matou. Eu acho que ele ficou chateadíssimo com a mamãe. A mamãe fez coisa muito feia e ele resolveu que ele não queria mais viver. Então a gente tem puta, que da hora. A Cersei, ela representa um intermédio muito louco entre os vilões. Sim. Ela é um vilão que tá migrando de um vilão focado com um objetivo pra um vilão que vai ficar completamente maluco. A construção do personagem mostra os objetivos e as fraquezas dela. E o desenvolvimento da história vão tirando os objetivos e os alicerces dela e ela vai desmoronando aos poucos, né? Você vê, por exemplo, nesse último episódio, ele indicou um quebra dela com Jaime, que é o último elo com a sanidade que ela provavelmente tem. E aí, a construção do Euron, porque ele vai ser um vilão que vai atiçar um outro vilão. Porque assim, se ele conseguir quebrar ela e o Jaime, ela fica completamente louca à mercê dele, entendeu? À mercê da genialidade do mal dele. E sem o ponto de balança que era o Jaime, que tem consciência. Que tem um pouco. Também era um vilão, também foi odiado por todos nós, empurrando o Bran da sacada. E no decorrer da história a gente foi gostando dele, descobrindo os motivos dele e etc. E aí ela perde esse último elo com a humanidade e aí vira um monstro na mão de um outro monstro. Com controle, com poder, o que é pior. Com poder e uma coroa. Temos muitas coisas pra falar de Game of Thrones ainda, mas se você quer mais, tá com o dedo nesse like. O Twitter do Black tá lá, tá ali embaixo na descrição, é só você clicar e seguir ele lá. A gente já falou disso, vocês já ofenderam ele uma vez, então por favor não façam isso novamente. Mas foi legal aquele dia, foi divertido. Foi engraçado pra vocês. Eu dei risada. Deixa o like e manda aí nos comentários pra você qual que é o pior vilão da série até o momento e se o Euron vai conseguir passar. E quem que o pergunta melhor, quem que o Euron tem que matar para ser um vilão pior do que o Ramsay? E como? E como? É nóis, queridos, um beijo.